do Sindicato de Servidores Públicos da nossa cidade. Vossa Excelência fica à vontade, Vossa Senhoria tem 10 minutos. Bom, boa noite, senhor presidente, a mesa diretora, todos os vereadores, aos servidores e todos os presentes no plenário e aqueles que acompanham essa sessão pelas redes sociais, pela TV e depois pelo rádio. Não deu muito para ouvir o recado dado aqui na fala anterior da tribuna. Se vier para benefício da cidade, a gente apoia. Só um minutinho, Paulo. Eu não estou conseguindo identificar quem está no apito, mas pedir para o que estiver no apito segurar, senão o Claudinho não consegue falar, a gente não consegue ouvir, atrapalha o raciocínio dele e também atrapalha a concentração daqueles que querem ouvir o recado. Então, eu pedi que após o término da intervenção do Claudinho, vocês estão à vontade para se manifestar, não tem problema nenhum, mas pedir, por favor, enquanto o Valdir e os vereadores estiverem falando, se possível, manter o silêncio para a gente conseguir entender o que está sendo dito. Por favor, retomam isso no tempo do Valdir, por favor. Pois não, Valdir, fica à vontade. Bom, depois dos cumprimentos, digo assim, eu volto aqui depois de um bom tempo distante aqui da tribuna, porque o sindicato tem muitos diretores e todos são habilitados para falar bem em nome da entidade e em nome dos servidores municipais. A minha volta aqui, ela coincide aqui com momentos turbulentos, tanto na cidade como no Brasil todo. Matérias de imprensa que impactam aí as pessoas que acompanham a política de forma geral. Quatro situações que eu destaco aqui: essa greve de metroviária de São Paulo, a repercussão, uma decisão judicial que deixa qualquer sindicalista transtornado, né, com aquele resultado. Aquela matéria da IPTV que trata do trabalho parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é uma vergonha para nós cidadãos. E aqui no âmbito local, a discussão que se dá em torno da situação da CTA, da saúde municipal e da situação dramática que as finanças do município vêm enfrentando. Isso tudo tem a ver com o modelo que a gente está tendo de modelo político, tanto em Araraquara como nos outros âmbitos da federação. É um modelo viciado que a gente vê na televisão, o assessor parlamentar explicando como se dá um esquema de corrupção. Todo mundo sabe que é exatamente daquele jeito. Temos exceções na política, temos exceções na imprensa. Agora a gente tem que bater esse sistema que está aí formado. Isso está atingindo a gente diretamente. E aqui em Araraquara a situação vai ficar muito difícil de se sustentar. Quem viu a situação de caos em São Paulo por conta de transporte, falta do metrô, imagina que a gente está em vias de ter aqui em Araraquara um caos na saúde. A prefeitura está intransigente nas negociações com o sindicato. Nós, em Assembleia, defendemos o fim das negociações de database, como se aceitando aquilo que foi oferecido, por conta de não ter uma mobilização necessária, respeitando inclusive a decisão dos servidores que optaram por não lutar para avançar. Agora, diferente de não avançar é acreditar que o servidor vai aceitar retroceder. Servidores da saúde, guardas municipais, agentes de trânsito estão sendo coagidos permanentemente na possibilidade de reversão da jornada de trabalho. E a gente vai dizer o seguinte: tem gente no setor jurídico da prefeitura trabalhando contra o interesse público. Eu não venho aqui falar como recém-formado em direito, não é isso não. A gente vem falar aqui por situação mesmo de fato. Qualquer pessoa leiga é capaz de entender que a situação não se dá da forma como vem acontecendo dentro da prefeitura. Pessoa prestando de serviço lá. Pessoas defendendo essa ideia de que vai mudar a jornada do servidor, tudo isso usando a imprensa. A imprensa adora dar esse espaço para que falas totalmente distorcidas sejam colocadas como verdade, que não são. Tivemos uma ação judicial dentre 600 que a prefeitura perdeu 90% delas, que ainda não transitou em julgado, dizendo
apontando, né, mandando para o Tribunal de Contas e Ministério Público para avaliar a situação. Não determina coisa nenhuma para ninguém, então impondo isso. Levar para o Ministério Público do Trabalho, a resposta foi um arquivamento, e aqui, está aqui com letras, né, do Procurador do Trabalho, porque a Prefeitura não tem credibilidade para suscitar o Ministério Público para fazer mediação e firmar compromisso que depois ela não cumpre. Está no documento, é público, está lá no processo. Essa situação, a gente está antecipando aqui. Como antecipamos 200 mil coisas aqui, muitos dos senhores não acreditaram e a situação está aí. Situação de INSS, um montão delas aí que não se deu a credibilidade devida e hoje está aí, é uma realidade. Quando o senhor Roberto Pereira esteve aqui, ele estava colocando aqui o reflexo de tudo aquilo que a gente já há muito tempo vem apontando. O rumo está errado. Para não dizer outras coisas que a gente pensa, poderia falar com todas as letras aqui. Mas o tempo não ajuda a gente a falar tudo que precisa. Fato é que a Prefeitura vai tentar mudar a jornada dos servidores. Tivemos uma reunião, eles colocaram isso já em documento. A tentativa de fazer uma composição via Ministério Público do Trabalho já está descartada. E a possibilidade que sobra agora é a discussão. Isso é legalmente correto ou não é? A nossa concepção é que direito do trabalho não retroage. Não vamos aceitar. Se vier uma decisão judicial num dissídio coletivo, vai ser um caos, porque eu duvido que os servidores da saúde vão aceitar isso. Porque não podem aceitar isso. Não vão aceitar isso. Então a gente corre o risco de ter paralisação e o risco de acontecer alguma tragédia nesse meio tempo. Então não culpem os trabalhadores quando ele reage a tudo que ele sofre de ataque. Os metroviários não têm culpa que São Paulo é um caos. Eles deveriam parar, desrespeitar aquela decisão judicial e não ter trânsito no dia da inauguração da Copa, da abertura da Copa. Essa é a posição mínima que se esperava. Provavelmente eles decidam isso amanhã. E deveria acontecer. Porque as autoridades não ouvem o trabalhador no dia a dia. A imprensa adora colocar que o trabalhador está causando um caos. O caos em São Paulo é por conta de um esquema de corrupção danado que está tendo lá, com aqueles metrôs, reforma de metrô. Isso, a imprensa não vai ouvir a pessoa lá, está faltando linha lá, está faltando ônibus. Não vai ouvir o povo por conta disso. Porque ela se aceita manipular. Então, adora colocar essa situação de obstáculo numa greve, quando o trabalhador já não tem mais como lutar. E ele, estrategicamente, escolhe o momento que ele tem força para lutar. Se ele escolheu no momento da Copa do Mundo, é porque era o momento adequado, que ele sentiu que ele teria força para reivindicar. Então, é o seguinte, o trabalhador, quando resolve fazer uma paralisação, é um direito que ele exerce. Os tribunais têm agido duramente contra as greves. E a gente, que já está no movimento sindical há alguns anos, a gente convive com várias lideranças aí que são importantes nesse movimento, inclusive lá dos metroviários, a gente teve muito contato lá. A gente tem que estar num momento que as reações dos trabalhadores vão ser desastrosas para a sociedade, até porque ela não se mobiliza, ela se permite ser enganada permanentemente. A imprensa faz isso todo dia, colocando o trabalhador como culpado de tanta bobagem que a classe política faz. Então é o poder executivo que faz errado, manda para o legislativo que boa parte das vezes não analisa a constitucionalidade do projeto e aprova, e depois vem as consequências. Quantas condenações a prefeitura tomou depois de um monte de coisa que a gente veio aqui, antecipou que ia tomar e muitos dos senhores duvidaram. Pega lá os precatórios da prefeitura para ver quantos processos ela perde diariamente. E fora aqueles que têm juiz sentado em cima. Porque sabe que se a gente bater em todas as irregularidades da prefeitura, a gente quebra a prefeitura totalmente. A gente tem estudo de todas as irregularidades. Temos agido com uma certa cautela com ações coletivas, para que daqui a 5 anos a gente tenha a prefeitura com coisas penhoradas, serviço travancado, nome cadastrado lá no cadinho, lá, sei lá, e impedida de receber verbas. São infinitas as irregularidades. A gente tem trabalhado as mais gritantes,
tentando dar fôlego para eles consertarem. Mas não conversam, não aceitam a irregularidade e estão deixando isso daí para o coitado, sei lá, que vem depois. Os que vem depois. Então assim, a gente está medindo como agir. Antecipadamente a gente vem aqui colocar para os senhores, que são mais ligados ao prefeito. Ele que busque outras saídas para resolver os problemas que ele criou com as finanças da prefeitura. Se atacar a jornada dos trabalhadores da prefeitura, nós vamos radicalizar. Não há meio de aceitar aumento de jornada de trabalho com a prefeitura desse porte, com o anúncio de que ela é das melhores em qualidade de vida, pagando um salário de fome para os servidores. Aí o vereador que liga pedindo vaga vai lá atender o paciente. Pois é. O tempo vai esgotar e a gente consegue concluir. Vai passar familiar. Só para colocar outra situação. A gente teve uma paralisação no pedágio, uma outra sem o nosso conhecimento posterior por falta de segurança lá. Estão sendo coagidos os agentes de trânsito que fizeram a paralisação no dia 3 por conta de uma mentira do senhor Coca Ferraz. Pode concluir, fica à vontade. Colocar mentira porque a gente comprovou com o documento que a prefeitura foi notificada da paralisação. Aliás, o mesmo documento que notificou a paralisação lá no pedágio no dia 3, no dia 22, é o mesmo que anuncia a paralisação no dia 3, que aconteceu, e possivelmente depois de amanhã. Agora, o problema é que eles querem uma nova paralisação. A gente vai ter o comércio fechando às 4 da tarde, 1 hora antes do jogo, uma movimentação intensa das pessoas querendo chegar em casa em tempo de ver o jogo, e o trânsito pode estar sem cobertura. Porque eles continuam... Então, uma provocação no prazo aqui, não muito, mas porque isso é direto lá, tem gravação feita hoje lá na Secretaria de Trânsito de coação permanente dos agentes porque fizeram um dia de paralisação. A pauta deles é imensa, não atendem às reivindicações. O local onde eles trabalham é um bombal, cheio de pomba lá, fezes de pomba para todo lado. E eles fazendo coação. E o pessoal decidido a fazer enfrentamento, a gente tentando mediar e a conversa sendo barrada. Então a gente já levou o Ministério Público, tem coação para não fazer paralisação no dia 12, mas isso pode resultar numa nova paralisação. E aí vem a da saúde. Então quem tem essa ligação ao prefeito, dê esse recado a ele. Ele sabe disso, mas o pessoal está aqui. Segunda-feira a Assembleia Deliberativa. Se atentar contra a jornada, a gente vai radicalizar. Quero pedir para o Valdir continuar conosco. Como fazemos em toda a tribuna, eu vou abrir para os vereadores, representantes das bancadas, que quiserem usar a palavra. Fora Barbieri! Gente, eu queria pedir para vocês, se possível, deixar para se manifestar o final da intervenção, seja dos vereadores ou seja do Valdir, assim o regimento. É evidente que não tem outra forma. Então pedir para vocês, até para que a gente possa tratar desse assunto, vocês ouvirem a opinião dos vereadores que quiserem falar sobre esse assunto, permitir que a gente pudesse aí dar continuidade à sessão. As inscrições estão abertas. Para a bancada do PT, quem vai falar? Vereadora Gabriela Palombo. Pela bancada do PMDB, vereador Roberval. Por favor, vamos respeitar, por favor. Pela bancada do PSDB, Jefferson. Pela bancada do PV, Vai ficar quietinho! Abre a boca! Gente, deixa eu falar mais uma vez. A maioria que está aqui, na maioria, já conhece qual é o procedimento da nossa sessão. Para que a gente possa dar continuidade à sessão, por mais que eu saiba que alguém fica contrariado, que alguém não concorde com a opinião de determinada pessoa, uma das regras que a gente tem que aprender é aprender a ouvir também os diferentes, os que não concordam com nós. Então, vamos permitir o debate, vocês se manifestem ao final. Né?
Né? Ao final, você se manifesta, quem quiser vaiar, vaia, quem quiser aplaudir, aplaude, mas ao final das intervenções, não adianta vocês intervirem no meio da sessão, que a gente é obrigado a suspender a sessão e não fazemos aquilo que vocês querem, que é o diálogo e que é ouvir a opinião dos vereadores. Pela bancada do PPS, doutor Leandro vai fazer a palavra? Juliana, não. Vereador William Afonso, não. Então, com a palavra, a vereadora Gabriela Paloma. Boa noite, Valdir. Em seu nome, cumprimento aqui todos os servidores presentes aqui no plenário. É uma pauta extremamente delicada, essa discussão sobre esse cumprimento da jornada para as 40 horas. Acho que o pedido que o sindicato faz de, no mínimo, ter um diálogo para negociar isso com o governo é mais do que justo. É mais do que justo. Não dá para aceitar nenhuma medida vertical da administração sem ser dialogada com a categoria. Acho que nem essa questão de ser uma decisão judicial, nesse caso, que perdeu o primeiro, não se sustenta, porque recentemente a gente teve aquela decisão do Ministério Público no que se refere ao pagamento das complementações no período eleitoral. O prefeito enfrentou a decisão daqui, foi negociado no Tribunal de Justiça e conseguiu ganhar, acertadamente tem o nosso apoio. Então, agora que foi eleito, não dá para afinar diante de uma decisão em primeira instância e já impor a mudança sem fazer a discussão com a categoria, que a gente sabe que está como pano de fundo, você já colocou aqui, os servidores têm a consciência, que é a falência das contas públicas, uma total irresponsabilidade, e agora vai, como sempre, pender do lado mais fraco. Tentaram mudar o regime, começou aquele debate de mudar de CLT para estatutário, a gente sabia o objetivo disso, era poder economizar as contas da prefeitura e penalizar o servidor. A ampliação para as 40 horas, sem discussão, é a mesma questão. Então fica aqui o nosso apoio. Essa Câmara tem que avançar, criar uma comissão aqui de vereadores e ajudar a intermediar a discussão com a prefeitura, porque muitas vezes o prefeito pode estar nervoso, ter um secretário despreparado, e acho que, sobretudo, a base dele aqui... Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Roberval Fraz. Boa noite, Valdir. Na Palestina, elogiei você há 2 sessões que nós trabalhamos juntos fazendo calçadas, né? Mas alguns servidores criticam, acho que é válido. Valdir, a minha pergunta é o seguinte, né? Quando o tema colocado aqui, as ações e omissões, eu gostaria de saber, no seu artigo 4º, são deveres do sindicato, na sua linha I, L, fundar e manter as escolas de alfabetização pré-vocacionais e de formação. Gente, eu queria pedir mais uma vez os senhores, por favor, respeitassem o direito do vereador fazer uso da palavra. Ao final, vocês se manifestam da maneira que vocês acharem que tem que se manifestar, mas, por favor, respeitar que o vereador possa fazer uso da palavra até o final. Por favor, vereador Roberval Fraz. E eu gostaria de saber onde está sendo construída essa escola, né? E a surpresa maior, quando eu liguei lá, o Marcelo Rodano atendeu e falou que eu ganhava muito, mas através do estatuto, você tem que ter, acredito eu, eu vou pedir mais uma vez ao plenário para, por favor, se manter em silêncio sob pena de eu ter que suspender a sessão. Vamos permitir que o vereador Roberval Fraz tenha o direito de terminar com a sua intervenção, por favor. Valdir, se puder nos ajudar. Só o microfone do Valdir aqui, por favor. Eu gostaria eu tenho imenso prazer de responder o questionamento que o vereador Roberval Fraz está querendo fazer. Por favor, ouçam que a gente vai ter que responder isso. Já faz dia que eu queria responder a ele. Obrigado. Por favor. Vereador Roberval Fraz, só um minutinho, por favor.
Por favor, coloque novamente o tempo do vereador desde o início. Ó, deixa eu falar muito sério pro plenário. Eu queria, por favor, de verdade mesmo, pedir para vocês, ninguém aqui é obrigado a ouvir ninguém. Ninguém é obrigado. Vocês são livres a ouvirem quem vocês quiserem, inclusive concordar ou discordar. Porém, nós estamos numa sessão que tem regras a ser cumpridas que o Valdir conhece. O Valdir falou aqui, todo mundo ouviu atentamente o Valdir, porque nós queremos dialogar com ele, né? Vocês ouviram ele atentamente, inclusive porque concordam com o que o Valdir disse. Ouviram a vereadora Gabriela Paloma atentamente e ainda aplaudiram ela, porque concordam com o que ela disse. É extremamente deselegante a gente não conseguir ouvir quem a gente não concorda. Mostra um pouco também de uma desculpa, não quero ofender ninguém, mas uma certa intransigência. Deixa o vereador terminar a sua intervenção e vocês, ao final da intervenção dele, da mesma forma que fizeram com a Gabriela, com o Valdir, se manifestem, sob pena da gente não conseguir, inclusive, né, poder sair daqui com algum encaminhamento, que acho que é o que vocês querem ao final. Então, pedir mais uma vez, por favor, né, vocês permitirem que o vereador possa terminar a sua intervenção, por mais que isso possa irritá-los, que eu sei que alguns têm, inclusive, esse direito. Obrigado, por favor, vereador. Valdir, eu praticamente ajudei, né, na fundação do sindicato lá atrás. E no seu artigo 3º, na linha E, arrecadar do associado cotas de 12,13. Foi decidido em assembleia. O estatuto é de 29 de maio de 2009. Só gostaria de saber, porque ele fala que a incidência serão dos valores reajustados. Foi uma assembleia, realmente foi. Tá, teve essa assembleia, mas eu acho que deveria alterar aqui, passando a decisão para a assembleia. Só isso, para depois não ficar... porque de fato o que eu disse, não participo da assembleia, porque eu fui 2 vezes punido, na administração do Edinho, tive retaliações e não tive respaldo nenhum do sindicato. E até hoje contribuo com o sindicato, certo? Então, como disseram, né, as notícias pelo Marcelo Rodan, que eu seria expulso, eu ficaria triste se eu fosse expulso, porque eu fui uma das pessoas que praticamente ajudou a construir o sindicato na sua época. Então, eu só queria saber essas 2 questões, porque o tema, né, são ações e omissões. Então, eu queria saber em relação a arrecadar dos associados, né, e o artigo L, fundar e manter, aonde que está sendo essa escola, como que ela está sendo feita e por quem. Muito obrigado, Valdir. Obrigado, vereador. Fora Freixo! Fora Freixo! Fora Freixo! Fora Freixo! Fora Freixo! Fora Freixo! Queria pedir para o vereador Jefferson Achuda fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Jefferson Achuda. E ao final, Valdir, você vai ter o tempo para responder o vereador e fazer suas considerações também. Boa noite, Valdir. Já nos conhecemos há bastante tempo. Inicialmente, parabenizar, né, pela conclusão do curso de bacharelado em Direito, né? E agradecer a sua fala firme e respeitosa, aí, sinalizando o problema que atinge os servidores, né? Aqui você diz aqui sobre o reflexo de ações e omissões, né, dos poderes constituídos. Só para que ocorra um entendimento e a gente no final dá um encaminhamento, tá? No processo ocorrido do reajuste do índice inflacionário dos servidores, a qual a Câmara Municipal, na mesa do presidente e todos os vereadores propuseram um reajuste no ticket, a gente naquela sessão foi interrompido pelo sindicato. Nós não pudemos, visto que vocês tinham uma assembleia agendada para quinta-feira daquela situação. Então, aquele ato nós, na verdade, não concordamos, tá? Foi um ato assim, um pouco mais agressivo. Porém, na sexta-feira tivemos a aprovação daquele índice de tudo ocorrido. Hoje, nós não fomos em nenhum momento procurados para negociar, vocês conversaram direto com a administração. E agora, dessa forma que vocês estão vindo hoje, acho que mostram uma iniciativa do Cismar está procurando o Poder Legislativo para tentar estabelecer uma elo de ligação. E eu acredito que a Casa não vai se negar de maneira nenhuma em estabelecer um elo de ligação com a Prefeitura para tentar sanar esse problema, abrir pelo menos um diálogo, uma conversação. E a gente se compromete a isso, ok? Obrigado. Obrigado, vereador.
noite, Valdir. Eu só quero reafirmar aqui as palavras que eu disse na última sessão, onde você estava aí, realmente a respeito desse assunto. E como eu há 30 anos milito na área da saúde, e a gente acompanha a vida, inclusive de técnicos e enfermeiras, e a gente sabe que eu não sei se partiu do Ministério Público, essa recomendação do cumprimento de horário, é altamente prejudicial à área da enfermagem e de técnicos, que hoje acredito que na prefeitura talvez seja a área que mais vai ser penalizada, porque hoje, até em cima de salários, tá? Não posso dizer que o salário de Araraquara seja ruim. Se for pegar a média nacional, hoje é péssima, tá? Não é só de Araraquara, tá? Então, e elas são obrigadas a ter 2 empregos, tá? A pular de um emprego para o outro, correndo, depois chegar em casa, tocar a vida com o marido, e ainda de vez em quando tem que prestar concurso, né? Que é uma coisa meio esquisita. Então, sei lá, eu acho que tem que ser negociado, eu acho que tem que se conversar. Então, é a posição que eu já coloquei, inclusive na última sessão, na minha fala em plenário, tá? Exatamente preocupado e conhecedor do dia a dia dessas pessoas que trabalham com a gente. A gente da saúde não é o médico, é uma equipe. E não adianta, ninguém faz nada. Obrigado, doutor. Antes de passar para o vereador, já está te nomeando aqui, o presidente do sindicato, Valdir, eu quero, assim como sempre faço aqui em qualquer debate, deixar muito claro a minha opinião em relação à questão da redução, da possível aumento da jornada de trabalho hoje dos funcionários da prefeitura. Eu fui questionado pela imprensa semana passada sobre esse tema e disse para o jornal que me questionou qual era a minha posição, quero aqui reproduzir. Eu acho que governar, todos que aceitam essa responsabilidade sabem que significa administrar o ônus e o bônus. É inadmissível para qualquer prefeito, aí não importa se é o Marcelo ou qualquer outro, né, na condição de prefeito, ao ter a notícia da possibilidade de ter que alterar uma jornada estabelecida há quase 20 anos, que é uma cultura de praticamente uma vida dos funcionários, por conta de uma possibilidade de uma ação judicial, seria, na minha opinião, uma tremenda irresponsabilidade. Eu não sei qual é o caminho que tem que se encontrar, Valdir. Agora, lhe garanto que, no meu entendimento, é inadmissível que o caminho seja atender, né, uma possível determinação a partir de uma decisão judicial de uma ação individual de um funcionário da prefeitura. Se tiver que mandar um projeto para essa casa, que mande um projeto, e essa casa tem que ter responsabilidade de normatizar o que já é prática na realidade. Acho que a vereadora Gabriela falou, tocou num ponto correto, mas acho que está contaminado da maldade política, de que porque foi no ano eleitoral, acho que a gente precisa tentar descontaminar o debate. Acho que tem que ter nessa ação o mesmo comportamento que teve na questão da aposentadoria. Vai para o pau até para demonstrar para os funcionários de que está do lado deles. Porque aí, se perder lá na justiça, todo mundo vai saber, ó, lutou até o final para manter o que estava garantido por nós. Aí é outro problema, aí vamos junto discutir a saída, né? Agora, começar já a usar a justificativa de que, ó, tem uma possibilidade do Ministério Público entrar com uma ação de improbidade, não pode ser, até porque a ação de improbidade, discutir ela na justiça, não vem sendo um problema quanto ao governo. Então, essa é a minha opinião. Queria deixar registrado, você fica à vontade para fazer suas considerações finais. Obrigado, presidente. A fala do presidente vem de encontro ao nosso pensamento. A gente tem que exercitar todas as possibilidades que existem para que a gente ache uma solução sem que precise o servidor pagar novamente, e muito caro. A gente não está falando de perder qualidade de vida, não. A gente fala aqui de pessoas que têm 2 empregos há muitos anos. Eu sou da saúde, então conheço quase que nominalmente grande parcela dos servidores. Tem muita mulher aqui que não tem um marido do lado, sustenta filho, neto, cria na raça, faz hora extra que nem doido.
para dar conta das despesas. Aí teria que perder, né? Exatamente. Então, assim, a gente está falando desse tipo, isso é um impacto social. Isso repercute no dia a dia de trabalho, não vai ser nada confortável passar por um desgaste desse. Então a gente sabe que tem saídas legais. E a gente costuma dizer assim, eu aprendi muito sobre direito de trabalho, não como aluno na faculdade. E, sinceramente, eu não aprendi nada, não somos nada. Eu aprendi demais vendo o processo o dia inteiro. Então, o dia inteiro, lesão de direito de ação, e as poucas vezes que a gente é derrotado também nos ensina também como proceder da próxima vez. Então, a gente está acostumado assim, na prefeitura não tem um departamento jurídico como tem o do Cismar. Antes de vir para cá, eu fui preparado uma fala muito estúpida. Passei mal à noite. Eu tinha que vir aqui e falar uma coisa engasgada. Só que aí o jurídico cerca a gente. Não precisa ofender, porque o Jefferson Yashuda é meu amigo de infância. Eu posso morrer discordando e brigando com o que ele faça aqui, e defenda ideologicamente, e ele sabe que a gente diverge, mas o respeito nunca vai mudar pelo presidente, a esposa do presidente, que é servidora, vereadora Edna. Não tenho esse tipo de diferença pessoal. A gente fala naquilo que é o papel de cada um. Ações e omissões, que aí eu vou falar conforme o questionamento do vereador Roberval. Então, a nossa posição é que a gente tem que buscar a saída. Legalmente tem, a gente vai mostrar para a prefeitura, vocês não sabem, pelo menos umas 250 lá, decisões que amparam todo o nosso entendimento. Temos lá centenas de processos que amparam tudo que a gente defende. Então, falando aqui de trás para frente, né? Eu falava, doutor Leandro, a gente compactua, né, desse entendimento que na saúde, de fato, tem essas dificuldades, o duplo emprego, essa necessidade permanente de se ocupar para fazer a renda da equipe no local de trabalho, não é só um profissional. E a gente vê unidades jogando dinheiro fora com hora extra. Eu vi a Lu Manini aí, por favor, olha lá. Ela ganhava hora extra e não tinha médico. Então, de que é culpa dela que a prefeitura gasta dinheiro a mais? É culpa dela que a prefeitura abriu a sala de estabilização no Vale do Sol, sabendo que nunca o médico concordou em trabalhar no bairro periférico sem ter uma segurança? Então, esse tipo de coisa tem que ser previamente discutida. Araraquara, não sei se vocês já pararam para ver, tem 200 e poucos mil habitantes, tem quase 6 mil servidores de carreira. Ribeirão Preto tem um triplo da população e tem 8 mil. Alguma coisa está errada em algum lugar. Eu não vou defender que Ribeirão deve ser um paraíso, não. Provavelmente tem carência lá. Porque aqui a gente tem falta de funcionário. Eu acho que temos unidades demais aqui. É um tal de ampliar e vem verba e prédio, que é mais fácil que tem. Não é manter funcionando e bem. Então, a gente pensa o seguinte: antes de construir uma nova escola, um novo vai ter um impacto que isso vai dar permanentemente no folha de pagamento, porque a prefeitura está estourada. Então isso tem que ser repensado também. Então, o Jefferson Yashuda falou das ações e omissões que a gente acabou colocando como um tema de forma genérica. Colocar a omissão que a gente vê gritante no legislativo, e não é só municipal, é a coisa do fiscalizar o executivo. Fiscalizar. Isso aí é uma coisa que nem os senhores, nem a legislatura anterior, poucos fazem. O Chediac, quando era Edinho, fazia uma fiscalização ferrenha. O PT faz firme agora também. Mas para nós, o compromisso tem que ser permanente, independente de quem está lá. O vereador tem que ter independência de falar: prefeito, você é meu amigo, eu te apoiei, sou da tua linha ideológica, mas o senhor está errado. A gente faz isso dentro de casa todo dia. Eu brigo com a mulher quando acho que ela está errada. E quantas vezes que ela não pega no meu pé quando acha que eu estou? E isso é um exercício que tem que fazer em todo lugar. Então, gente, vocês vai dar tempo de responder ao vereador Roberval, porque acho que até uma outra prorrogação de outra sessão. A gente tem assim, uma situação muito grave, que é a questão de uma paralisação na saúde e tal. O vereador ainda insiste numa situação que é o estatuto do sindicato, o aumento da mensalidade. Mas a questão do aumento da mensalidade, a gente dentro tive resistência. Mas a gente fez por necessidade. O Cismar é a entidade que menos arrecada em Araraquara historicamente. Passou por falência, perdeu crédito, credibilidade e tudo. O Oswaldo está ali, meu antecessor,
um baita de um cara, me recomendou como presidente. Lá estou há 10 anos, não é por vontade não, foi por situação e circunstância que eu acabei ficando. E a gente não tinha mensalidade que sustentava sequer as despesas corriqueiras do sindicato. Verbas nossas, de diretores cortadas pela prefeitura, tivemos que cortar, porque senão baixava a porta e mandava um advogado embora. Então não dá para ficar. Era um sistema injusto, onde o pedreiro do centralizado, o servente, ganhando 900, pagava o mesmo 15 que um secretário de governo, ganhando 8, 15, pagava o mesmo 15. Só que o outro não tem nenhum benefício se ninguém lesar o direito dele, porque o secretário tem um plano de saúde onde ele economiza R$800 por mês para utilizar na Unimed, que lá tem mais vantajosa. Então, assim, essa foi a necessidade. Bancamos isso, tivemos desfiliações, mas continuamos tendo filiações. O Cismar pauta as suas ações e os seus passos futuros, sabendo que tudo depende de trabalho, e lá trabalha dia e noite. Então, a mensalidade, a discussão em assembleia vai para o estatuto. Inclusive, os servidores têm a oportunidade de derrubar. A discussão vai ser na urna agora, e a gente acredita, inclusive, que os servidores vão entender a necessidade disso. Quanto à aplicação que seria do imposto sindical, que é mais quadradinho, não no Estatuto do Sindicato, mas na CLT, aí precisaria pelo menos 40 minutos para falar sobre o que é o movimento sindical. E a nossa CLT é um espetáculo que a gente não permite flexibilização dos direitos nela contida. Mas tem um dispositivo que é a legislação sindical. Ela foi extraída lá do Código de Mussolini. É para engessar os sindicatos. O sindicato ele tem que ser parceiro do governo, parceiro do empregador. Onde isso, num capitalismo que come o trabalhador, explora essa pessoa até a alma. Então o sindicato, se tivesse condições de erguer uma escola para alfabetizar, perfeito, temos até a possibilidade de buscar, e a gente pensa em fazer isso futuramente, quando a gente tiver finanças que suportem isso, alfabetizar, e não só os servidores, seus filhos, e capacitar as pessoas, isso é sempre bom. Agora o Cismar não dá conta de fazer a luta diária, é tanto ataque que a gente a cada dia contratando e contratando advogados, e a gente como diretor tentando fazer isso, até os que não são formados, fazendo isso o tempo inteiro. Então, assim, a gente não vai, nunca vai concordar com o sindicalismo combativo aceitando os cabrestos que a legislação de Mussolini nos impôs lá na era Vargas, que também era um ditador. Por enquanto, a aula é dada lá no atendimento. Se o senhor quiser ir lá, pode ir lá que a gente dá uma... Então, gente, para nós, todas essas discussões que envolvem divergências com os próprios servidores do sindicato, para nós são as mais naturais possíveis. Estamos lá para fazer debate, lá também tem eleições e não tem todos os requisitos para estar aqui. Não precisa nem ser filiado da partido, basta ser servidor concursado, atender mínimos requisitos lá e pode tirar a gente lá e fazer melhor. É um espaço democrático que se tem. Agora, o grande problema está na relação com o nosso empregador. Aí nosso propósito é juntar a força dos servidores, dirigir a juízes do trabalho, que comecem a olhar com carinho as situações que o sindicato leva lá. Porque se nas ações coletivas começarem por freio, aí são individuais e aí a gente abarrota lá também. Então, para evitar isso tudo, a gente se dirigindo também à população. Cobrem, porque senão pode ter situação dramática aí na saúde, que já não vive o dia dos melhores, né? Então, de momento é isso. A gente pode voltar futuramente. E só uma palhinha para concluir, que também é muito grave, presidente. A gente está sem segurança nenhuma no pedágio de Goiânia. Ali é vida em risco e dinheiro. O dinheiro que entra, de repente alguém passa lá e leva tudo. E a nossa preocupação não é com os 10 mil diários que entra lá. É uma questão das vidas que estão lá. A pessoa tem um guarda municipal que, se tiver, é desarmado. Ninguém assalta desarmado. Então, assim, quem puder, o prefeito, olha, já atendeu, tira lá uns 5 ou 6 gerentes lá, que tem muita gente sendo gerente de ninguém, economiza lá uns 20 mil por mês, muita gente desempregada. Então, muito obrigado, presidente, à casa, aos servidores presentes, uma boa noite. Se não sindicar, a rua
vaga porque não vai ter. Quero agradecer. Liga de vereador querendo passar a família na frente lá não é brincadeira. Bora, coronel! Eu quero agradecer a presença de todos, convidar todos para continuar aqui conosco, caso queira, ter um problema. Bora, boi! Peço, por favor, que vocês permitam que a gente possa fazer a sessão. Nós vamos iniciar um pequeno expediente com a palavra ao vereador vice-presidente Gerson Achuca. Bora, Xavier! Esse pedregão que tá aí, doa pra UPA. Nós não temos roupa de cama pro paciente lá. É verdade, não tem cobertor pro paciente. Não tem nem copo d'água, nem comida. Eu queria mais uma vez pedir a atenção de vocês em relação aos cobertores da campanha dos funcionários da Câmara Municipal para a campanha do agasalho, vai fundo de solidariedade, votar como sugestão. Agora, o local dos encaminhamentos dos agasalhos, a Câmara não decide, quem faz essa decisão é fundo de solidariedade. Queria mais uma vez pedir, por favor, que os servidores pudessem respeitar a sessão e a palavra do vereador Gerson Achuca. Não tem nem copo para dar água para você. A dona Siri. Ai, minha bolsa!